Vamos falar de revisão da tabela do imposto de renda. Esse assunto sempre rende em Brasília, porque demoram para reajustar essa tabela, hein, Luciano? Essa tabela ela já não tem reajuste há mais de 10 anos. Hoje, para você ter uma ideia, quem tem salário acima de R$ 1.903 já é obrigado a declarar imposto de renda, já tem retenção na fonte, né? E o reajuste da tabela, ele é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que foi renovada já este ano, já em janeiro deste ano, ele renovou essa promessa. E aí, a Agência Estado, né, foi fazer uma conta de saber qual é o custo dessa promessa do presidente Jair Bolsonaro cumprir essa promessa, que beneficiaria aí algo em torno, veja só, Diógenes, de 4,3 milhões de contribuintes deixariam de ter um imposto retido na fonte com o reajuste da tabela, que passaria a incidir apenas sobre salários acima de R$ 3.000 mensais. E aí a conta apresentada é de incríveis 74 bilhões de reais, em um momento que o governo está contando cada moeda para tudo, né? Todo o orçamento do governo está muito comprometido, e esse custo de 74 bilhões representa mais que o dobro dos cerca de 30 bilhões que o governo precisa para prorrogar por 3 a 4 meses o auxílio emergencial, deixando ele na casa dos R$ 200 a R$ 250 reais, e incluindo mais cerca de 25 milhões de pessoas no contexto que já temos aí do Bolsa Família, que é de algo em torno de 19 milhões de pessoas. Então, esse auxílio emergencial, que tem sido tão defendido pelos especialistas, pelos economistas e por uma boa parte da classe política, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, teria um custo muito menor. Então, a dúvida que fica é: será que o presidente vai topar fazer esse reajuste já para esse ano? A hora de anunciar isso é agora, até o final de fevereiro, quando a Receita vai soltar os detalhes da declaração do imposto de renda relativo a 2020, Diógenes. Luciano, sem o auxílio e com a alta dos casos de Covid, economistas já projetam recessão técnica quando a economia se contrai por 2 trimestres seguidos. Isso é o mundo real, né? A gente está vivendo nesse momento. É o mundo real, Diógenes. A expectativa é que para esse primeiro trimestre do ano a gente tem uma queda aí de mais de 4,5% no PIB, e isso é uma expectativa muito nefasta para o mercado de uma maneira geral. Isso já era uma bola cantada, Diógenes. Foram quase 280 bilhões de reais injetados na economia no ano passado por causa do auxílio emergencial. Esse dinheiro fez muito bem para o desenvolvimento econômico, para movimentar a economia, só que ele era finito. Ele estava previsto que ele só duraria até dezembro. A gente não tem alternativas para continuar movendo a economia. Aliás, muita gente tem a ilusão de que essa crise sanitária ia durar 6 meses, até o final do ano passado, mas isso não se verificou. Aliás, há quem fale que essa crise sanitária vai durar de 2 a 3 anos, para que a gente volte à vida pré-pandemia, Luciano. Fala em pandemia, Luciano, e também a história do auxílio. A pandemia e o fim do auxílio também dão sinais nos negócios. Quase metade das empresas brasileiras iniciou este ano com lucro abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Esse levantamento é da Fundação Getúlio Vargas, Luciano. É a tal da retração econômica, né, Deus? Você não tem recurso circulando, você tem aumento do desemprego, e aí com isso você não tem movimentação na economia. É tudo um ciclo, Diógenes. Repito, esses 280 bilhões de reais injetados entre abril do ano passado e dezembro fizeram muita diferença na economia, e a gente está sentindo isso muito mais claramente agora. Olha, os estados e municípios fecharam 2020 com o dobro de dinheiro em caixa do que no ano anterior, e a maior disponibilidade em ao menos 19 anos. O socorro da União, 60 bilhões de reais, acabou sendo mais generoso do que o necessário, e o impacto do auxílio na economia também ajudou. Esse é o outro lado da moeda. Realmente a gente deixou de ver prefeito reclamando das contas, né? Os governadores também, né? Só no Rio Grande do Norte foram quase 800 milhões de reais em valores extras, né, Diógenes? E isso também teve a ver
esse aumento de receita dos estados e municípios também teve a ver com a movimentação econômica provocada pelo auxílio, como diz aí a matéria, acho que do estado de São Paulo hoje. Esses 280 bilhões, por exemplo, fizeram com que o Rio Grande do Norte registrasse em setembro, outubro, novembro e dezembro recordes seguidos históricos. Em setembro ele bateu o recorde histórico, outubro bateu setembro, novembro bateu outubro, dezembro bateu novembro na arrecadação de CMS, rompendo a casa dos 540 milhões de reais em um único mês. Terminaram, sim, os estados e municípios de 2020 com os cofres cheios. O problema é saber como vai se comportar agora em 21. Olha, agora vamos falar de aluguel, porque está uma queda de braço danada. Quem tem contrato de aluguel quer negociar pelo IPCA e não pelo IGPM, que é bem mais alto. E a maioria, aliás, a quase totalidade dos contratos de aluguel leva em conta o IGPM. Quando não há acordo, a turma está correndo para resolver na justiça, Luciano Kleber. Pois é, Dionis, é importante a gente destacar, primeiro para o nosso ouvinte entender, o IGPM fechou ontem os dados oficiais relativos a 2020. O IGPM 2020 foi de 23,14%. Só para você ter um efeito de comparação, o IPCA foi de 4,52%. Quer dizer, bem mais realista, próxima à inflação. É a inflação oficial, o IPCA é a inflação oficial. 4,52 contra 23,14, quer dizer, mais de 4 vezes maior o IGPM. E aí, no momento em que está todo mundo contando moeda, que está todo mundo com dificuldades, é óbvio que isso faz muita diferença. E é importante também o nosso ouvinte entender que não há nenhuma lei que determine que o IGPM precisa ser o índice a reajustar os contratos de aluguéis. Isso tem que ser negociado. Tem que ser negociado. Só qual é o grande problema? Historicamente, é o IGPM. Então, aqueles contratos já tem padrão, já feitos, até impressos lá, eles já constam o IGPM. O grande problema é que quando você assina um contrato de aluguel, você concorda com aquele índice. E para mudá-lo, só com acordo entre as partes. Não havendo este acordo, aí precisa ir para uma demanda judicial, o que já está sendo feito por muitas empresas e por pessoas físicas. O apelo que fica da gente aqui, para os nossos ouvintes que são proprietários ou que são inquilinos, é que tenham bom senso. Pode-se tentar um meio termo, pode-se realmente adotar o IPCA, que é o índice mais justo hoje, tá certo? Agora, é importante que as partes se entendam, porque não é bom para ninguém uma demanda judicial. E às vezes o locador endurece essa negociação, fica com o imóvel fechado lá, sem uso, né? Fica no prejuízo também. Então, é como você fala, tem que ter bom senso nessa negociação. Melhor para os dois lados, né? O bom senso termina sendo bom para todo mundo, gente. É isso aí. Olha, a coluna do Luciano Kleber é um oferecimento da Unifarma. Unifarma que já está presente em praticamente todo o Nordeste, mais de 800 lojas. E vê aí, tem uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto. Tomou muito Bybed? Tomei, não tive nada de ressaca nesses dias de carnaval com a família, tomando minha cervejinha. Terminava, tomava o Bybed e no outro dia estava zerado. E eu esperando o meu Bybed. Vou trazer. Foi prometido aqui, eu fiquei na expectativa. Atenção, Igor. Até de testar durante o carnaval, né? Vou trazer. Perguntando, cadê o Bybed, Leone? E tal. Só, Luciano vai entregar. Um abraço, Luciano. Um abraço.